Olá, amigos do canal A Pangeia. Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o Estadão deste domingo, 10 de janeiro de 2021, em sua edição 46.471, onde na página A3, chamada de Notas e Informações, a cargo do Antônio Carlos Pereira, o diretor de opinião, nós temos o artigo "O que foi feito da tradição do Itamaraty", onde o Antônio Carlos diz: com a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, o soft power detido pelo Brasil foi corroído. Lembrando que o Brasil se afastou dos países considerados pobres, dos países periféricos, e se aproximou dos países centrais, tentando, através de Donald Trump, entrar em organizações que, segundo Jair Bolsonaro, daria ao Brasil maior visibilidade. O tiro saiu pela culatra, devido à política truculenta de confrontos diretos. A China se afasta do Brasil, a União Europeia se afasta do Brasil e a própria América Latina nos dá as costas. Independentemente das mudanças de orientação política que tenha sofrido desde os tempos do Barão do Rio Branco, seja no período autoritário, Antônio Carlos está falando do governo militar, que foi de 1964 a 1985, seja no período democrático, a trajetória do Itamaraty foi marcada por uma sucessão de êxitos que deram ao Brasil um importante protagonismo nas relações internacionais, tanto sob o comando de diplomatas de carreira, como os embaixadores Araújo Castro e Saraiva Guerreiro, quanto sob a direção de políticos como Afonso Arinos de Melo Franco e Francisco Santiago Dantas. O Itamaraty sempre foi respeitado pela competência, credibilidade, firmeza de caráter, respeito a princípios e a habilidade de seus dirigentes. Apesar de terem formações distintas, esses políticos compartilhavam alguns pontos comuns, defendiam os interesses e as aspirações nacionais, recusavam alinhamentos automáticos e valorizavam a paz como ideal absoluto. Em matéria de economia, comércio e finanças, promoveram negociações com o objetivo de elevar o nível de vida dos brasileiros e melhorar a distribuição de riqueza no país. Com a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, contudo, o chamado soft power detido pelo Brasil, obtido graças à respeitabilidade e ao empenho de sua chancelaria na busca da coexistência pacífica no mundo contemporâneo, foi simplesmente corroído. Desde a entrega do Ministério das Relações Exteriores a Ernesto Araújo, um diplomata inexpressível que jamais ocupou postos importantes no exterior em sua carreira e foi escolhido apenas por seu alinhamento ideológico com a família presidencial, a imagem do Itamaraty tem sido sistematicamente maculada pela mediocridade, pela irresponsabilidade, pelo negacionismo e pelo primarismo. Gente, o artigo está tão bem escrito, tão claro no que ele quer dizer, que nós estamos sobre relações internacionais incompetentes, incapazes e corrosivas, que os comentários quase são nenhum. As últimas falas de Ernesto Araújo comprovam isso.
Em novembro, por exemplo, ao comentar os resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, ele afirmou que grande parte do povo americano se sentiu agredida e traída por sua classe política e desconfia do processo eleitoral que levou à derrota de Donald Trump, sem apresentar nenhuma prova, falando para os quatro ventos, assim como fez o próprio Donald Trump. Agindo desse modo, Araújo contrariou um princípio básico da diplomacia. Como encarregado de negociar os interesses brasileiros, não cabia ao ministro das Relações Exteriores tomar posição partidária com relação à política interna daquele ou de qualquer país. Nos últimos dias de dezembro, o chanceler avançou ainda mais na irresponsabilidade e na imprudência. A título de mensagem de Ano Novo, ele distribuiu um texto no qual disse que quando você compra a biopolítica do fique em casa, talvez esteja ajudando o narcotráfico. Também denunciou uma imensa, profunda e complexa trama de interesses que, a seu ver, reuniria a mídia, o crime organizado e o terrorismo. Por fim, classificou a política de confinamento como histeria biopolítica e mecanismo de controle do narcossocialismo. A escalada de asneiras do chanceler chegou ao auge na primeira semana de janeiro, após a invasão do Capitólio. Vejam que nós sempre tivemos respeitos pelas instituições e pelas pessoas que ocupavam o cargo. Agora, no editorial do Estadão, que sempre foi pró-governo, eles estão simplesmente chamando para o confronto o governo, pedindo, me processe, mostre que vocês têm razão. E em nenhum momento o governo de Jair Bolsonaro conseguiu provar que esses ataques, como chamar um ministro das Relações Exteriores, um chanceler de falador de asneiras, se voltou contra a imprensa. Mais um paspalhão, mais um fanfarrão na história da política brasileira. Araújo não só retomou o que já dissera em novembro sobre a falta de lisura do processo eleitoral americano, como também insinuou que haveria infiltrados entre os invasores. Ernesto Araújo está prevendo 2022. Ele e o seu governo serão derrotados. E há um grande perigo de, após isso ocorrer, todos eles serem presos por irresponsabilidades e por falar asneiras sem provas. E ainda afirmou que os apoiadores de Trump não podem ser chamados de fascistas. Há que parar de chamar de fascistas a cidadãos de bem quando se manifestam contra elementos dos sistemas políticos ou integrantes das instituições. Pois é, Ernesto Araújo, e se os Estados Unidos resolver reduzir o comércio que tem com o Brasil, você já tem uma possível saída para um substituto ou a economia do Brasil vai piorar ainda mais? Parece que você dá palpite naquilo que você não sabe, nem naquilo que é relevante e importante para a população brasileira. Sua fala foi quase igual à da filha de Donald Trump, Ivanka Trump, que chamou os invasores de patriotas, mas cancelou a mensagem do Twitter minutos depois. Talvez ela seja mais prudente que o nosso Ernesto Araújo, que, por sinal, mora no Brás. Nas relações entre os países, as percepções de poder, entre outros atributos ou predicados, têm influência decisiva. Igualmente, fatores morais também desempenham importante papel na estratégia e na ação diplomática. Como tanto, o presidente da República, como seu chanceler, não tem sensibilidade nem competência para perceber os predicados implícitos
nas percepções do poder. O Brasil encontra-se sem rumo e sem estratégia em matéria de política externa. Ou seja, quanto menos se dão ao respeito, menos o Brasil é respeitado no exterior. Sinceramente, eu não esperaria passar de um órgão tão respeitado, uma das poucas coisas boas do Brasil, passar por ele ter sido destruído em sua credibilidade, em sua história, em apenas 2 anos. Mas é assim, vivendo e aprendendo, e no Brasil, tudo que é ruim sempre pode piorar. Mas é isto, meus amigos, nós ficamos por aqui com mais uma edição do Jornal do Mas. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!